Opa, bom com vocês? Hoje estamos de obra nova, mas a nossa história aqui começa com o protagonista Tetsuya, um homem de 29 anos que não está sobrecarregado de trabalho, junto com algumas outras pessoas convocadas para um mundo diferente. Eles estão diante dos 3 governantes do Reino Iris, e ele disse a eles que finalmente eles chegaram. Eles são os heróis da lenda. Tatsuya pensa que parece que eles estão envolvidos em algo como um mundo paralelo. Ele adiciona que, como de costume, ele estava apenas fazendo uma caminhada na montanha quando um círculo mágico apareceu lá, e antes que pudesse entender o que estava acontecendo, ele foi transportado para lá. Ele viu outro homem chamado Takamoto também chegar lá e perguntar a um dos governantes onde estavam. Tatsuya pensa que eles também foram transportados para lá da mesma forma que ele. O rei então os apresenta ao reino de Iris, dizendo que é um mundo onde um grande grupo de monstros ataca a cada 100 anos, destruindo coisas. Isso acontece todas as vezes e os monstros são realmente fortes, tanto que nem os cavaleiros nem a guilda dos aventureiros conseguem lidar com isso. Por causa disso, eles convocam heróis de diferentes mundos para ajudá-los. O rei então lhes dá algo como um cartão e diz que é o jogador de habilidades, que mostra quais habilidades eles têm desta vez. Os heróis convocados da Terra precisam ter um poder excepcional. Takamoto olha seu cartão e fica feliz ao ver que ele tem o poder do relâmpago heróico. Alguém recebeu o esclarecimento sábio e outro o evangelho de santo. Takamoto pergunta a Tatsuya o que ele recebeu e Tetsuya responde que ele não é parente de Takamoto, embora ele provavelmente tenha uma vida melhor do que a de Takamoto. Tatsuya então olha seu cartão e descobre que tem o poder de cultivo de crops. Todos ficam em silêncio e Tatsuya diz que não há nada além de cultivo de crops. Todas as outras habilidades são completamente confusas. Todos riem de Tatsuya e dizem que é engraçado. O rei está prestes a dizer algo, mas Tatsuya os interrompe e diz que como ele foi o único afetado por isso, o rei deveria ignorá-lo. O rei diz que todos devem ir para a capital imperial onde serão treinados para lutar contra os monstros e se preparar para a calamidade que está por vir. Eles seguem para a Floresta dos Sem Retorno, onde todos viajarão para chegar à capital. O caminho leva um dia e meio para ser percorrido e a floresta parece ser o lar de monstros perigosos. Mas, graças a um encanto colocado por um clérigo renomado, eles podem simplesmente atravessá-la. Tatsuya diz a Mayu que este mundo parece o mesmo que a terra deles. Mayu responde que sim, eles têm que agradecer pelo encanto por isso. Takamoto diz a Mayu que ela está fazendo todos esperarem e que o encanto durará apenas 48 horas. Então se apresse. Mayu se desculpa e então olha para Tetsuya e começa a se mover à frente. Tetsuya pensa que Takamoto não gosta dele, o que não é muito surpreendente, já que ele não tem nenhum poder extremo. Takamoto olha novamente para Tatsuya e pergunta se ele está atrasando todo. Mayu responde que não é só ela. Takamoto mostra a eles um arranhão e sangue, dizendo que parece o mundo real e não é um jogo. Então, uma das garotas responde que o rei também disse que eles podem morrer aqui. Outra garota pergunta a Takamoto o que fazer, e ele responde que eles têm que encontrar os equipamentos heróicos depois de completar o treinamento. A primeira garota responde que as pessoas convocadas devem usá-los. A segunda garota, Tatsuya percebeu que aparentemente nossas chances de sobreviver e atirar aumentam se contarmos com a ajuda de alguém. Então, Taka disse que não há benefício em gastar dinheiro com Tatsuya, o fazendeiro. Então, todos eles dormiram à noite e, de madrugada, estavam todos arrumando as mochilas. Você pode perguntar a Tataka se é correto deixar Tetsuya para trás porque ele não tem uma bússola, e talvez ele morra aqui. A proteção vai se desfazer na vontade do monstro. Então, Taka interrompeu segurando seu rosto com a mão e disse que não estamos levando Tatsuya conosco. Se você quiser dar todas as suas coisas a ele, faça isso e venha comigo. Não vamos matar Tatsuya. Então, você pode pensar que sente muito por Tatsuya, e todos eles foram embora, deixando Tetsuya. Quando Tetsuya acordou, percebeu que todos o deixaram sozinho. Ele verificou suas coisas e descobriu que só tinha um saco de dormir, uma garrafa de plástico, um isqueiro, uma panela pequena, um prato, um telefone, sal, pimenta, pão, base de cura e alguns chocolates. Tatsuya pensou que conseguiu todas as coisas da trilha, mas todos levaram toda a comida, água e dinheiro que o rei deu a todos eles. Então, ele olhou ao redor e percebeu que, tanto quanto podia ver, tudo ao seu redor eram florestas. Tatsuya pensou que estava preso nessas 4 florestas, que são o lar de monstros mortais. E, como o rei disse, a cidade mais próxima daqui é impossível de alcançar sem um mapa, e eu não sei qual é o caminho. Tatsuya, andando,
pensou que tinha que encontrar 3 coisas: abrigo, comida e água. Ele viu uma caverna e pensou que parecia que ele tinha encontrado abrigo. Então, ele pensou em queimar as folhas, e, ao ver o fogo, os insetos e os animais sairiam da caverna. E sem fazer isso, os insetos não me deixarão dormir. Então, ele sentou lá, pegou sua garrafa e disse que a água é muito necessária em comparação com a comida. Qualquer um pode viver mais de uma semana sem comida, mas pode viver de 2 a 3 dias sem água. Então, ele percebeu que eles haviam passado por um rio também. E quando Tetsuya chegou ao rio, percebeu que a água não estava limpa como ele lembrava. Então, enchendo a garrafa, ele pensou que não posso viver bebendo essa água, então tenho que filtrá-la. Mas como eu filtro a água? Então, ele pensou que teria que esperar o desperdício se depositar no fundo da garrafa, mas isso levaria muito tempo. Então, ele decidiu procurar online sobre isso. Quando Tatsuya estava pegando seu telefone, foi notificado que a habilidade de busca de interesse foi ativada, e ele percebeu que essas eram habilidades embaralhadas. Então, ele olhou para o telefone, que estava infinitamente carregado. Então, ele pensou que tinha boas habilidades. Então, ele procurou como filtrar água e, com isso, ele filtrou a água e depois a ferveu e a bebeu. E disse que a água nunca tinha tido um gosto tão bom. Então, ele disse que está tudo bem, a internet é muito boa e o problema do abrigo e da água está resolvido. Então, tenho que encontrar comida. Então, ele saiu na floresta para encontrar e colher algumas frutas. Então, ele encontrou o crânio de um corpo e, indo atrás dele, chegou a uma casa abandonada. Ele entrou na casa, mas não encontrou comida, apenas algumas tigelas. Olhando pela janela, ele pensou em cultivar a pequena terra ao lado da casa. Mas como eu faço? Por que não tenho sementes? Então, ele percebeu que possuía a habilidade de criar sementes. Intrigado, ele ativou a habilidade e viu as sementes aparecendo em suas mãos. Com as sementes em mãos, Tatsuya começou a cultivar o solo ao redor da casa, esperando que isso lhe garantisse um suprimento constante de comida no futuro. Finalmente, ele sentiu um raio de esperança em sua situação desesperadora. Mãos e as sementes podem crescer rapidamente, então ele pensa, o que está acontecendo? Mas de qualquer forma, parece que é mais uma habilidade minha. Então, ele pensa que brotos de feijão só podem crescer na sombra até se tornarem grama, e esse processo leva uma semana. Então, ele pega a esperança e, ao ir manter a argamassa, a habilidade de ferramentas agrícolas é ativada e sem nenhum problema, Tatsuya facilmente mantém o terreno para o cultivo e pensa que é mais uma habilidade que ele tem. Então, ele espalha as sementes no chão e pega alguns troncos para cobrir as sementes do sol e organiza tudo para que possa crescer facilmente na sombra. Então, novamente, a habilidade de cultivo de culturas é ativada em Tatsuya. Ele pensa que isso significa que as colheitas crescem mais rapidamente. E ao ficar em pé, ele pensa que os brotos de feijão são chatos e o que ele precisa são açúcar e carboidratos. Então, Tatsuya pensa em cultivar vegetais ricos em carboidratos, como raízes, como cenouras e raízes de lótus, que têm açúcar e carboidratos suficientes. E ele também deveria plantar cereais como trigo e arroz. E então, a habilidade de criação de sementes é ativada novamente e ele obtém sementes de cenoura. Ao espalhar as sementes de cenoura no chão, ele pensa que precisa começar a cultivar arroz e trigo também, mas isso vai levar um tempo. Não vamos nos apressar. Então, Tatsuya olha para trás e fica assustado com algo. Ele vê que é um monstro e parece um lobo. Parece algo como Silver. O que eu faço aqui? Será que o encanto se desgastou? Então, o monstro se aproxima de Tatsuya e ele tenta fazer o monstro recuar, mas o monstro o ataca. Então, a proficiência em ferramentas agrícolas é ativada e a esperança que está na mão de Tatsuya começa a brilhar e ele sente calor no coração. Isso é uma espécie de magia? Então, Tatsuya cria uma explosão e mata o monstro. Então, Tatsuya olha para sua esperança e pensa que as ferramentas agrícolas são incríveis, mas de qualquer forma, acho que não vou conseguir carne de monstro tão cedo. Então, Tatsuya olha para sua comida e percebe que usou toda a comida que tinha. Ao pegar o curry, ele pensa que ele mascara todos os sabores, então tenho que comer esse último pedaço da base de curry. Ele come e pensa que os brotos são sua última esperança para sobreviver, mas ele não sabe quando vai cultivá-los. Quando estou procurando comida, só encontro cobras. Então, ele pensa que pode comer as cobras, elas são como frango,
mas tem mais proteína em comparação com o frango. Ele procura em seu telefone e descobre que as cobras que são comestíveis são as cobras herói listradas. Então ele pesquisa como capturá-las. Ao ver os resultados, ele pensa que isso é brincadeira. Então, cortando um pouco de seu cabelo, ele diz que as cobras são atraídas pelo cheiro do cabelo queimado, porque soa exatamente como os ruídos que produzem para o acasalamento. Então, ele corta um pouco do cabelo e coloca em uma tigela. Então, ele olha para os brotos que estão crescendo e consegue pegar 2 cobras no dia seguinte. Ele decide fazer um ensopado de cobra no almoço e os brotos estão prontos para comer. Ele reduz um pouco a velocidade de crescimento das culturas, e pesquisando online, Tatsuya retira a pele da cobra e corta em pequenos pedaços. Ele pensa que é como frango, então vai cozinhar se eu colocar tudo na panela. Ele coloca tudo na panela para cozinhar e depois de um tempo está pronto para comer. Quando Tatsuya come a comida, ele pensa em adicionar um pouco de sal e pimenta. Depois de comer, percebe que não é ruim, mas os brotos estão muito crocantes e ele ficou feliz em tê-los para o almoço, e comeu tudo. Depois, o dia terminou e a noite chegou. Tatsuya está deitado em seu saco de dormir pensando que se os feijões são tão saborosos, ele gostaria de experimentar as cenouras no dia seguinte. Tatsuya descobriu que as cenouras estavam prontas para serem comidas, e ele pensou em comer os brotos de cobra com cenoura também. Depois de fazer o pacote de cenouras, quando ele estava indo para a caverna, um coelho o estava perseguindo por trás. Na caverna, ele percebeu que o sal e a pimenta estavam acabando, e sem nenhum tempero, qualquer coisa que ele cozinhasse ficaria sem graça, e ele teria que comer assim mesmo. Então ele pensou em colher alimentos diferentes, e ao fazer a comida, ele percebeu que também estava incrível. As cenouras eram doces, então ele poderia fazer açúcar a partir delas. Então ele fez isso. Corrigi essa refeição e parece mais com frutas do que com vegetais, e os brotos ainda estavam crocantes. Tatsuya ficou feliz em ter uma refeição tão boa, e o coelho observava do lado de fora da caverna, pensando que as cenouras pareciam deliciosas. O coelho, que era pequeno, disse que nunca tinha visto cenouras tão adoráveis antes. Tatsuya olhou para o coelho e disse que este mundo é tão fantasioso, e disse que parece totalmente real. O coelho respondeu que não era um ladrão que rouba as cenouras dos outros. Tatsuya pensou que era muito incrível, pois nunca tinha visto algo assim antes. Então, ele disse ao coelho que não parecia que ela iria roubar, mas se ela queria um pouco. O coelho respondeu que eles são uma espécie de coelho que vive nesta floresta e as grandes pessoas nos chamam de coelhos de palma. E nós temos esse ritual de passagem, que é encontrar um tesouro, levá-lo de volta para a toca e então seremos considerados adultos. E o tesouro é uma cenoura. Tatsuya pensou que parecia que a cenoura era muito importante para eles, e ele não sabia que as cenouras cresciam sozinhas. Ele disse que não importa por quanto tempo ele olhe para essa cenoura, ela parece mais deliciosa. Então, Tatsuya deu a ela as cenouras do café da manhã que sobraram e disse que ela poderia levar. O coelho pegou um pedaço de cenoura e quando ela comeu, achou delicioso. Ela respondeu que nunca comeu uma cenoura tão doce. Tatsuya disse que também ficou surpreso. O coelho disse que será considerada uma heroína se levar essas cenouras para casa. Então, Tatsuya perguntou se ela queria mais cenouras. Ela perguntou se ele estava compartilhando com ela. Tatsuya disse que com certeza. Então ele deu a ela 3 cenouras. Então, o coelho se despediu de Tatsuya e foi embora. Tatsuya foi procurar se alguma cobra se aproximava de seu cabelo queimado, mas não encontrou nada. Ele pensou que, como ele colocou um pouco de cabelo para pegar cobras, seria ruim se ele não conseguisse pegar uma, porque então ele teria que comer apenas cenouras e brotos de Sproian, e por causa disso, a ingestão de proteínas diminuiria. Então, Tatsuya pensou em cultivar tofu porque é rico em nutrientes e talvez cresça rapidamente. Quando ele estava sentado perto do fogo dentro da caverna, ele ouviu um som irritante e pensou: o que é isso? Então, o coelho com alguns outros coelhos veio e disse a eles que era o homem grande. Outros coelhos perguntaram se ele era quem estavam procurando e se ele era a pessoa das cenouras. Então, todos disseram: cenoura doce, cenoura doce. Tatsuya pensou que eram mais coelhos, e atrás deles havia um enorme javali morto. Os coelhos disseram que isso seria uma recompensa por suas cenouras. Tatsuya pensou que o peso do javali seria mais de 100 quilos, e esses coelhos eram mais fortes do que ele imaginava. O coelho disse que isso seria recompensa por sua cenoura. Então, Tatsuya entendeu que esses coelhos queriam negociar com ele, mas então ele agiu como coelhos que, enquanto matavam este javali,
Responderam que eram os caçadores. Disse Tatsuya, vocês são os herbívoros, certo? É por isso que vocês adoram cenouras. Os coelhos responderam que são onívoros e só comem cenouras pelo sabor. Apenas em nossa refeição diária é que comemos carne. Tatsuya pensa que os coelhos são onívoros neste mundo. Então, um coelho voa até Tatsuya e diz, é por isso que vamos ficar aqui e trocar o javali por suas cenouras. Então, Tatsuya os conta e concorda em ficar com os coelhos. Ele diz que agora ele tem um monte de colegas de quarto e à noite eles trabalham para retirar a pele do chifre do javali. Finalmente, eles conseguem cortá-lo em pedaços e Tatsuya faz sopa com ele. Quando a sopa está pronta, um coelho diz para olhar o caldo e outro diz que o cheiro é muito bom. Tatsuya diz que parece carne de porco. Mas vamos experimentar. Ele dá uma mordida na refeição e diz que não há comparação entre porco e isso. E agora a proteína animal está resolvida. Na manhã seguinte, Tatsuya corta árvores para fazer tábuas e diz que corta bem, mas é difícil fazer tábuas com uma enxada. Então ele começa a consertar a casa perto do campo de cultivo. Enquanto Tatsuya está consertando sua casa, os coelhos o chamam e dizem que é hora do almoço. Ele responde que arranjem todas as coisas e que ele irá em breve. Tatsuya pensa que esses coelhos não parecem ladrões. Eles apenas me dão tédio. Em troca, eu lhes dou cenouras. E eles também me ajudaram em outras tarefas. Então eles estão comendo e o coelho pergunta a Tatsuya por que ele está consertando esta casa velha. Tatsuya responde que estamos nos mudando e agradece a todos vocês. E porque eu tenho um pouco mais de tempo livre agora e não preciso me preocupar em conseguir carne suficiente. É enorme. Eu também plantei trigo e arroz. E no próximo mês poderei colhê-los. Quando fizer, pretendo sair e tentar encontrar a civilização humana. Até lá, ainda estou aqui e não é seguro passar o tempo apenas na caverna. E o antigo dono desta casa morreu. Então os coelhos pegaram e ofereceram a Tatsuya que eles também o ajudariam. Então, Tatsuya percebeu que os pregos acabaram e então pediu aos coelhos para conseguir mais pregos. Então um coelho respondeu que encontraram 2 minas e outro coelho respondeu que aceitariam uma cenoura em troca. Tatsuya respondeu que ele conseguiu tudo. Tatsuya pensa que eles pegaram os restos dos aventureiros humanos. Os coelhos usam suas armas para armadurar todos os objetos de metal e, porque foram roubados, têm dentes afiados. E lidar com fogo torna o trabalho em metal simples. E também os coelhos estão me ajudando a cortar a madeira para fazer tigelas e pratos porque são pequenos. Eles terminam o trabalho com um bom acabamento. Afinal, são coisas bastante inteligentes. E também eles pegam uma cenoura como recompensa e na realidade eles são muito úteis para mim. Então, finalmente, eles terminaram de consertar a casa e também fizeram a despensa. E parece que eu tenho um grupo de coelhos que podem proteger a despensa dos ratos e outros animais. Tatsuya disse ao coelho que tinha lágrimas nos olhos por deixar a caverna. Então ele decidiu fazer uma festa de inauguração. O coelho perguntou o que era isso. Tatsuya respondeu que todos vocês vão gostar. Então ele fez a sopa de javali e cenoura e deu aos coelhos. Eles responderam que é um sabor muito bom, como se fosse curry. E perguntaram a Tatsuya se isso é algum tipo de comida. Em pouco tempo, os coelhos terminaram toda a comida e Tatsuya pensou em quanto eles podem comer. E, finalmente, eles. Não resta nada para Tatsuya e ele não conseguiu provar nada da comida. Sentado à mesa, ele pensa que não sabe quando vai poder provar comida novamente. Nesse momento, todos os coelhos estão espalhados pelo quarto e alguns deles estão em cima de Tatsuya. Ele pensa em agradecer a todos eles. Mas quando ele toca em um deles, o coelho faz um som irritante. Tatsuya pergunta o que é isso, e o coelho pede para ele fazer isso mais vezes. Quando Tatsuya está indo embora, os coelhos fazem sons de vozes diferentes. Na manhã seguinte, quando Tatsuya acorda e verifica o telefone, ele percebe que já é meio-dia. Ele reclama com os coelhos por não tê-lo acordado, mas quando abre os olhos, percebe que não há ninguém lá. Ele vai até o depósito e pensa que eles devem ter roubado algo. Mas quando abre a caixa, vê que todas as cenouras ainda estão lá. Ele pensa que o abandonaram sem contar. Como de costume, Tatsuya cuida da sua plantação e depois caça um javali para fazer a refeição. Em casa, sentado à mesa, ele pensa que está sozinho, mas então ouve alguém batendo à sua porta. Ele fica feliz e vai atender, encontrando Jadida lá fora com um grande coelho chamado Sônia, que agradece por cuidar dos seus filhotes. Tatsuya pergunta quem ela é. E ela responde que é Sônia, a rainha dos coelhos, embora não pareça uma rainha. Ela explica que estão indo para a toca e encontraram um lugar com muitas cenouras. Sônia pergunta se podem ficar,
e Tatsuya concorda, desde que continuem caçando. Enquanto Tatsuya prepara o jantar, Sônia pergunta o que ele está fazendo. Ele responde que vai fazer javali com cenouras e broto, mas que todo o tempero deles é apenas sal e pimenta, que estão acabando. Sônia sugere que o sal é bom, pois realça o sabor doce da cenoura. Ela gosta disso e Tatsuya vai até a despensa, onde encontra os coelhos comendo o que eles trouxeram. Ele pensa que adoraria fazer um churrasco, e de repente, a habilidade de logística interdimensional é ativada. Ele pensa que é uma brincadeira, mas de repente, aparece um santuário ao estilo japonês e uma caixa de oferendas. É a Abundância, a deusa da colheita. Tatsuya ouve outra voz dizendo que a Abundância disse que ele pode conversar com ela agora, graças à sua maestria na arte da agricultura. Tatsuya fica confuso e pergunta por que uma deusa da abundância foi convocada por uma habilidade de logística. A Abundância responde que ele estará em apuros desse tipo no futuro. Tatsuya pensa que a deusa também lê mentes. A Abundância diz que sabe que ele quer ter uma vida melhor e não quer que ele abandone sua profissão. Tatsuya fica perplexo, pensando que a Abundância está dizendo que suas colheitas não estão boas, então ele disse à Abundância que está procurando tempero. A Abundância respondeu que, se é a capacidade de melhorar o sabor das colheitas que você está procurando, isso está ao meu alcance. E você também pode pedir algo do seu mundo. Tatsuya perguntou como deveria pedir algo. E então Tatsuya pegou um livro que a Abundância lhe deu. Tatsuya olhou para o livro e disse que é como um guia de casamento. Em seguida, ele o abriu para encontrar o tempero, mas percebeu que havia o preço de tudo. Ele perguntou à Abundância por que havia uma cobrança, e a Abundância respondeu que era para as caixas de oferendas, e muitos agricultores a adoram agora. Ela não tem dinheiro, então coloque dinheiro aqui, e ela converterá esse dinheiro em ienes japoneses. Tatsuya pensa que Gota também está ficando desesperada. Então, Tatsuya pensa em dinheiro e liga para a Sônia, que está deitada na cama com seus filhotes alimentando. Tatsuya pergunta se ela está fazendo algo, e Sônia responde que é uma rainha. Tatsuya pergunta se ela tem dinheiro, e Sônia responde que não fizeram muitos negócios, mas ela tem algumas bolsas. Os coelhinhos pegam uma bolsa de dinheiro, e Sônia adiciona que eles coletaram de aventureiros humanos. Eles são terríveis, mas também ótimo, e dá a bolsa a Tatsuya, dizendo que será o seu carro interno. Tatsuya pergunta, só uma cenoura? Que pechincha! Sônia responde que não tem uso para isso. Ele coloca o dinheiro na Abundância e recebe apenas um iene japonês, ficando chocado com o valor do dinheiro. A Abundância responde que esse é o valor raro do seu dinheiro, e ela já havia dito que não tem dinheiro. Tatsuya reclama que o dinheiro não é suficiente. A Abundância diz que não vai tirar leite da única vaca que ela tem. Ela disse todas aquelas coisas sobre ajudá-lo, mas na realidade, ela está nisso pelo Boring. Tatsuya pergunta por que ela está surtando. Tatsuya diz que um pedaço de ouro deve valer pelo menos mais de 100 ienes. A Abundância responde que não vai explorar a única vaca que ela tem. Tatsuya coloca todas as moedas na Abundância, e vê o total chegar a 325. Ele encomenda o molho yakiniku e adiciona o molho à refeição. Após experimentá-lo, Sônia diz que nunca provou algo assim, e os coelhinhos também apreciam a refeição. Tatsuya comenta que é realmente incrível. O suco flui na boca e derrete o cérebro. Quanto mais ele come, mais saboroso fica, com um sabor que lembra o molho de yakiniku. Ele acrescenta que os brotos de queijo ainda estão crocantes, e absorver a gordura do porco torna o sabor incrível, tudo isso coberto com a doçura requintada das cenouras. Após terminar o jantar, Tatsuya diz que comeu 3 tigelas e não esperava que fosse tão saboroso. Sônia responde que quando os coelhos comem tanta carne, eles ficam animados. Tatsuya fica chocado e pergunta o que ela quer dizer. Sônia se aproxima de Tatsuya e diz que ouviu falar que ele tem algumas técnicas incríveis e sugere que ele a experimente. Tatsuya para e diz que ela parece muito jovem. Sônia responde que tem 22 anos. Agora você está interessado? Interessado em mim? Eu adoraria nada mais. Tatsuya pensa que estudou no livro, mas os coelhos querem fazer isso no calor da manhã. Tetsuya e Sônia estavam deitados na mesma cama quando Tatsuya acordou. Sônia disse bom dia e o beijou na testa. Tatsuya pensou que não combinava com Sônia, mas achou os beijos na testa dela fofo. Ele considerava Sônia uma súcubo, mas comer com ela lhe dava mais do que apenas paz de espírito. Como de costume, Tetsuya estava cultivando e uma raposa chamada Erisa se aproximou por trás dele, observando o que ele estava fazendo. Quando Tatsuya olhou para ela,
Perguntou quem ela era. Erisa respondeu que era uma raposa em busca de uma pequena aventura. Tatsuya então perguntou sobre suas intenções. Erisa explicou que era raro ver um humano cultivando na floresta que servia como a fronteira entre o homem e a magia. Curioso, Tatsuya se perguntou o que era o reino mágico, acreditando que todo bom cenário de fantasia precisava de um. Erisa farejou ao redor dele e mencionou as bolsas de aroma e as barreiras espirituais que os monstros não gostavam e não podiam atravessar. Tatsuya pediu a ela que explicasse melhor e ela as comparou com espirais contra mosquitos. Erisa então questionou como ele vivia na floresta. Tatsuya explicou que sua vida na floresta era uma longa história. Erisa respondeu mencionando que o lugar estava cheio de monstros fortes. Tatsuya pensou consigo mesmo que não tinha encontrado monstros particularmente fortes, já que podia facilmente derrotá-los com um balanço de sua pá. Ele se preocupou que Erisa pudesse perder o interesse se ele revelasse isso a ela, mas mesmo assim perguntou sobre sua identidade. Erisa se apresentou como Skinner, explicando que seu trabalho envolvia recuperar armaduras de masmorras perigosas onde muitos aventureiros vinham e pereciam. A guilda pagaria dinheiro a eles por seus esforços e eles eram obrigados a passar uma parte disso como herança para suas famílias, ficando apenas com 1/10 para si mesmos. Enquanto tomava chá de ervas, Tatsuya expressou preocupação com a pequena quantia de dinheiro que recebiam considerando os riscos envolvidos. Erisa explicou apontando que as masmorras eram muito perigosas para se aventurar sozinho. Tatsuya então perguntou se havia uma cidade próxima e pediu para Erisa levá-lo até lá. A Erisa respondeu que havia uma cidade na direção sudeste, a cerca de 40 quilômetros de distância, mas ela o advertiu que a situação política lá não era favorável, tornando perigoso ir. Erisa expressou sua surpresa com o chá de ervas e Tatsuya mencionou que seus colegas de quarto tinham recomendado as ervas. Em seguida, Harrison notou um coelhinho no ombro de Tatsuya e perguntou se ele estava bebendo chá de ervas. Observando o coelho, Erisa ficou assustada, o que deixou Tatsuya confuso. Ele perguntou sobre seu medo repentino. Erisa explicou que esses coelhos eram lutadores aterrorizantes na floresta e podiam até derrotar javalis demônios classificados. Ela então compartilhou uma história sobre um rei que uma vez entrou na floresta para caçar e acidentalmente pisou em uma das cenouras do coelho. Em retaliação, mais de 200 coelhos atacaram todo o reino, transformando em vermelho com destruição e causando caos nos países vizinhos. Mesmo indivíduos poderosos que tentaram apaziguar os coelhos com cenouras acabaram sendo mortos, já que os coelhos declararam que todas as cenouras fora da floresta não eram boas. Enquanto Erisa contava a história, o pequeno coelho no ombro de Tatsuya também bebia o chá de ervas. Tatsuya admitiu que não estava ciente desses coelhos especiais antes. Erisa perguntou. Ele perguntou como ele conseguiu cultivar cenouras que atendessem aos padrões do coelhinho. Tatsuya explicou que simplesmente ofereceu cenouras grátis a eles e eles se interessaram por ele. Ele também mencionou que, em troca, os coelhos o presentearam com um javali. Erisa ficou surpresa e especulou que a cenoura que ele tinha devia ser algo extraordinário. Tatsuya brincou pedindo a ela para parar com a linguagem sugestiva. Erisa então se perguntou se ele tinha um javali diabólico e perguntou sobre os dentes e pele do javali. Tatsuya confirmou que os guardou e tinha planos de fazer roupas com a pele, mas os dentes e ossos não tinham utilidade para ele. Percebendo que não precisava jogá-los fora, Erisa mostrou interesse em adquirir os dentes, ossos e pele. Ela se ofereceu para comprá-los de Tatsuya e até adiantou dinheiro para o negócio. Erisa pediu 4 dias para ir à cidade e voltar depois de vender os itens. Tatsuya concordou com a proposta dela, pensando que o boromito que ele estava comendo era mais valioso do que ele inicialmente percebera. Então, Sônia voltou para casa e disse a Tatsuya que era hora do jantar. Tatsuya perguntou a ela onde ela tinha ido, a qual ela respondeu que tinha saído para dar uma pequena caminhada. Sônia então olhou para Erisa, cumprimentou-a e perguntou se ela era uma cliente. No entanto, Erisa ficou assustada e saiu correndo apesar das tentativas de Tatsuya de impedi-la. Depois, Tatsuya notou um pássaro grande e perguntou aos outros como eles conseguiram pegá-lo. Eles explicaram que usaram redes entre as árvores para pegar o pássaro e depois o mataram. Tatsuya pensou que até os coelhos sabiam caçar. Eles trouxeram o pássaro para casa e Tatsuya decidiu esfolá-lo, ansioso para experimentar a carne. Ele encontrou carne de pato com bastante gordura. Nesse momento, Erisa voltou com o dinheiro. Ao ver o pássaro, ela ficou chocada ao descobrir que era um monstro de classe S e sua carne era muito cara. Tatsuya explicou que os coelhos o caçaram para ele e Erisa brincou dizendo que ele queria animais de estimação malucos. Tatsuya perguntou por que ela veio naquele dia e Erisa explicou que vendeu os dentes,
ossos e pele por dinheiro. Ela entregou a Tatsuya uma bolsa com 600 peças de ouro, deduzindo sua comissão. Tatsuya perguntou quanto seria em dinheiro japonês e Erisa explicou que uma moeda de ouro era equivalente a 10.000 ienes japoneses. Percebendo que agora tinha mais de 6 milhões de ienes, Tatsuya se sentiu muito rico. Então, ele perguntou a Erisa se o javali valia tanto assim e ela expressou sua felicidade com os cortes que fez, agradecendo-lhe por isso. Tatsuya notou que a bolsa pesava muito pouco e Erisa explicou que as peças eram de oricalco, valendo cada uma 100 moedas de ouro. Tatsuya ficou maravilhado com o mundo de fantasia em que estava, percebendo que a raposa de oferenda e o molho de yakiniku que ele comprou com o dinheiro adiantado totalizavam 700 ienes. Curioso sobre por que Erisa não estava ficando para o jantar, Tatsuya ofereceu a ela dormir no quarto de armazenamento, se ela quisesse. Erisa concordou e perguntou o que ele estava fazendo para o jantar. Tatsuya respondeu que estava fazendo frango frito. Finalmente, Tatsuya fez o frango frito e tanto Sônia quanto Erisa olharam para a comida com entusiasmo. Elas exclamaram que estava incrível e o cheiro também era bom. Os pequenos coelhos também estavam felizes com as cenouras carnudas, e depois de experimentá-las, seus rostos ficaram muito felizes. Erisa perguntou a Tatsuya qual era o nome do prato, já que ela nunca tinha experimentado antes. Tatsuya respondeu, pedindo a ela para chamá-lo pelo nome dele. Erisa mencionou que agora entendia por que os coelhos adoravam viver com ele, já que a comida que ele fazia era deliciosa. As cenouras estavam deliciosas e sua culinária era ótima. Os coelhos pareciam achar o lugar como paraíso. Tatsuya explicou que as pessoas o chamavam assim pela mesma razão. Então, Tatsuya disse para deixarem tudo para ele comer. Erisa mais uma vez apreciou a culinária de Tatsuya. Ele respondeu que estava feliz que todos amassem, enquanto olhava para a comida. Ele pensou em como nunca tinha experimentado carne de falcão antes. Curioso, experimentou o prato e achou realmente delicioso. Comentou sobre o sabor rico e como o suco do falcão entrava em sua boca a cada mordida. Mesmo que sua língua estivesse queimada, ele não deixou isso distraí-lo de continuar a comer. Ainda assim, Tatsuya não pôde deixar de pensar no arroz, que levava 1 ou 2 meses para ser colhido. Sentiu que esses pratos não estariam completos sem arroz. Então, Sônia segurou a mão de Tatsuya e expressou o quão incrível a comida estava. Erisa perguntou a Tatsuya se ela poderia jantar aqui de vez em quando. A festa terminou com felicidade. Na manhã seguinte, quando Tatsu foi ao campo, percebeu que o alho agora estava completamente crescido. Ele decidiu fazer bife de alho. Sônia mal podia esperar para experimentar. Quando Tatsuya serviu a refeição para Sônia, ela notou que não havia alho em seu prato. Ela perguntou a Tatsuya sobre isso e ele respondeu que não queria que ela ficasse muito energética, pois poderia causar problemas. De repente, alguém bateu à porta. Quando Tatsuya abriu, viu uma senhora vampira chamada Maria em pé ali. Ela se desculpou por chegar tarde da noite, mas perguntou se poderia comer algo. Tatsuya respondeu a Maria que eles já tinham terminado o jantar. Maria observou que o cheiro era sedutor, mas isso a fez lembrar de seus poderes perdidos quando foi banida do Reino Mágico. Ela se apresentou como uma súcubo e mencionou que atualmente não possuía magia alguma. Tatsuya não pôde deixar de notar a beleza de Maria e percebeu que, enquanto Sônia parecia jovem para sua idade, Maria parecia exalar um senso de maturidade. Ele a convidou para entrar e Tatsuya lhe serviu comida. Após experimentar, Maria não conseguia parar de elogiar a refeição, comparando-a com a comida preparada pelo melhor chefe do Reino Mágico. Ela comeu rapidamente e Tatsuya a aconselhou a desacelerar. Inesperadamente, enquanto Maria comia a carne e as cenouras, seus poderes começaram a aumentar e ela ficou sobrecarregada de energia. Tatsuya e Sônia ficaram surpresos e observaram para ver o que aconteceria a seguir. Tatsuya sabia que precisava lidar com essa nova situação. A energia de Maria continuou a aumentar e Tatsuya tentou acalmá-la, sendo cuidadoso com a casa já reparada. No entanto, apesar de seus esforços, ocorreu uma explosão, fazendo o telhado da casa explodir. Maria explicou que o alho simbolizava vigor para seres como ela e servia como uma ótima fonte de energia. Atividades noturnas também eram essenciais para a recuperação de mana para seu tipo. Ela não havia comido alho por muito tempo, e isso fez com que seu corpo doesse e reagisse da maneira que fez. No canto da sala,
Um dos coelhos perguntou a Sônia sobre o que os adultos estavam falando. Sônia respondeu que era uma conversa de adultos e pediu ao coelho para ficar quieto. Tatsuya instou Maria a se acalmar por enquanto. Maria explicou que seus poderes levariam 1 ou 2 dias para se recuperar e perguntou se ele poderia ajudá-la com isso. Tatsuya hesitou, dizendo que eles acabaram de se conhecer e que isso poderia causar problemas. Maria questionou se ele não queria fazer nada a respeito, ao que Tatsuya admitiu que adoraria ajudar. Eles começaram suas ações naquele momento. Entendeu que havia adquirido mais um colega de quarto, mas Maria parecia diferente do que ele havia ouvido das pessoas. No dia seguinte, Tatsuya contou tanto para Sônia quanto para Maria que precisava sair para trabalhar na fazenda, mas elas o seguraram firmemente, insistindo que ele deveria dormir com uma delas. Sônia sugeriu que os 3 poderiam dormir na mesma cama, e Maria concordou com a ideia. Eles olharam para Tatsuya e o chamaram de louco, perguntando se ele queria tentar algo. Tatsuya sabia que não podia mentir para si mesmo, ele queria fazer isso. Todos começaram suas atividades, e após algum tempo, Tatsuya sentiu que já havia ultrapassado seus limites, e o poder do alho estava prestes a se esgotar. Ele percebeu que não poderia continuar naquele momento, se sentindo mal. Foi então que a habilidade do senhor ativou para a noite, e Sônia e Maria olharam para Tatsuya, perguntando quem ele era. Ele respondeu que o pequeno Tatsuya estava transbordando, e eles continuaram com suas ações, empurrando seu potencial ainda mais. Tatsuya se transformou em um estado parecido com o de um monstro e os instigou a fazer o mesmo. A cena mudou para onde Erisa deu dinheiro a Tatsuya e mencionou que já havia recebido sua comissão. Tatsuya agradeceu a ela, e Erisa expressou sua empolgação com o sucesso do negócio da Death Hawk. Depois que ela saiu, Maria disse a Tatsuya que queria falar sobre algo. Tatsuya se perguntou se Erisa estava enganando. Maria informou que Erisa estava o traindo, já que os Death Hawks estavam sendo vendidos por 1.500 ouros na guilda, mas Erisa só lhe deu 750 ouros. Maria achou a comissão de 50% injusta. Maria, com uma expressão assustadora, sugeriu que fizessem algo em relação a Erisa. Tatsuya pediu a Maria que parasse de fazer uma cara assustadora e considerou a situação. Ele não queria duvidar das pessoas, especialmente porque Erisa o havia ajudado e fornecido informações. Nesse momento, um coelhinho o chamou. Os coelhinhos o informaram animadamente que haviam capturado um pássaro e queriam que ele o transformasse em frango novamente. Tatsuya expressou sua necessidade pelo pássaro e sugeriu que fossem à cidade para descobrir seu preço. Todos saíram de casa e seguiram para a cidade. Sônia dançava alegremente enquanto viajavam, e Maria perguntou a Tatsuya onde eles planejavam almoçar. Tatsuya se perguntou se deveriam tratar a jornada como uma viagem de acampamento, considerando que a área poderia ser um terreno fértil para monstros perigosos. Maria assegurou a ele que não precisava se preocupar, desde que ela estivesse com ele. Um coelhinho apontou para Tatsuya para olhar para o céu, e ele viu 2 falcões se aproximando. Ambos os falcões os atacaram, mas Sônia os derrotou facilmente. Ela mencionou que agora tinham mais 2 para vender na guilda, esperando conseguir cerca de 4.500 ouros. Maria e os coelhinhos também derrotaram alguns animais. Tatsuya observou quão fortes todos eles eram, percebendo que deveria deixar a enxada em casa, já que eles podiam lidar facilmente com as situações. No capítulo 4.2, enquanto continuavam sua jornada, Tatsuya ouviu uma voz, e de repente, um monstro real apareceu diante deles. Maria o identificou como um monstro raro. O monstro tentou atacá-los com fogo, mas eles habilmente desviaram. Maria tomou a iniciativa e pegou a mão do monstro, girando-a e atirando-o no ar. Sônia seguiu com um poderoso chute nos olhos do monstro. Com seus esforços coordenados e a ajuda dos coelhinhos, eles conseguiram derrotar o monstro. Impressionado com suas habilidades, Tatsuya os elogiou, dizendo que todos eram muito talentosos. Maria respondeu mencionando que pertencia ao grupo do Cal e como estar perto de Tatsuya fazia se sentir mais enérgica, apesar de ter perdido seu status no Reino Mágico. Sônia então sugeriu brincalhona que Tatsuya deveria fazer um prato de carne de monstro para eles. Tatsuya ficou empolgado e pensou que não poderia perder essa oportunidade. Qualquer fã de fantasia concordaria que comer a carne de um monstro era uma experiência emocionante. Ele sugeriu que vendessem os ossos e as peles, já que não podiam carregar o monstro inteiro. De repente, outra habilidade ativou o baú de armazenamento,
o que deixou Tatsuya encantado. Ele achou uma habilidade bastante útil e comparou o baú a um estilo de bolso de 4 dimensões. Ele percebeu que o transporte agora seria muito mais fácil. Ele colocou o cadáver do monstro no baú, explicando que ele tinha capacidade infinita devido à habilidade e congelava o tempo por 1 hora, garantindo que o conteúdo não pesasse mais de 1 tonelada. Após guardar o monstro, ele olhou para seu cartão e agradeceu ao governante do reino por fornecer a ele habilidades tão úteis. Sônia e Maria o chamaram para olhar à frente, e, enquanto corriam, perceberam que estavam muito perto da cidade. Depois de entrar na cidade, eles decidiram comer algo, mas tanto Sônia quanto Maria acharam a comida terrível. Tatsuya concordou, dizendo que parecia que alguém tentou queimar carne podre para encobrir o sabor. Maria então apontou para a guilda e, ao entrarem, notaram que todos estavam conversando. Eles se aproximaram do balcão, onde uma senhora os recebeu na guilda de aventureiros, mencionando que não se conheciam e perguntou como poderia ajudá-los. Tatsuya informou que queria vender algo e tirou o Death Hawk. A senhora ficou chocada com sua aparência. Tatsuya solicitou vender a carne, se possível. As pessoas na guilda também ficaram surpresas com a visão do Death Hawk. A senhora calculou o valor e disse que seriam 1.500 peças de ouro ou 15 peças de orical. Maria sussurrou para Tatsuya que ele tinha sido enganado. Ele percebeu que agora tinha provas contra Erisa por tê-lo enganado. Pensando na moeda, Tatsuya calculou que, se convertesse em ienes, valeria 7,5 milhões de ienes, que Erisa havia pego como comissão. Ele percebeu que talvez não fosse a primeira vez que Erisa o enganara. Decidindo deixar o assunto de lado, Tatsuya planejou vender tudo que tinha na guilda. Ele disse à senhora que, na verdade, tinha mais 2 Death Hawks. A senhora riu, pensando que ele estava brincando, pois um aventureiro de alto nível não poderia lidar com mais de um Death Hawk. No entanto, para seu choque, Tatsuya tirou os 2 Death Hawks de sua bolsa. Como se isso não bastasse, ele também tirou o monstro que derrotaram anteriormente. A senhora ficou chocada com a visão dos monstros e pediu desculpas, admitindo que havia ficado surpresa. Ela mencionou que um Archagon Anarch é muito mais perigoso em comparação com um Death Hawk. Observando que Tatsuya e seu grupo pareciam ser uma equipe poderosa e bem preparada, ela perguntou quem eles eram. Tatsuya respondeu que eram apenas um grupo de fazendeiros. Tatsuya ainda estava impressionado com como Sônia e Maria tinham matado o monstro em questão de segundos. A senhora então informou a Tatsuya que o monstro valeria 10.000 peças de ouro, e se adicionassem o preço dos Death Hawks, o valor total seria de 14.500 peças de ouro. Tatsuya ficou feliz, percebendo que teria 14.500.000 ienes. No entanto, ele reconheceu que valeria apenas 14.500 ienes na caixa de oferendas, e o velho Scrooge havia acabado com seu dia de pagamento. Ele planejou comprar uma caixa para guardar o dinheiro quando voltasse para casa. A senhora explicou que sua guilda era pequena e não tinha tanto dinheiro, então enviaria alguém para buscar o dinheiro nas guildas vizinhas. Seria devolvido a eles no dia seguinte à tarde. Tatsuya, Sônia e Maria decidiram passar a noite na estalagem, e Tatsuya reservou um quarto para todos eles. Enquanto caminhavam juntos, Sônia e Maria seguravam as mãos de Tatsuya com força, fazendo com que ele lhes dissesse para se controlarem, já que não estavam exatamente quietas. De repente, um guarda correu para a guilda relatando um desastre na floresta do não retorno. Todos ouviram com medo, e o guarda mencionou que era um ciclope malévolo, um monstro de classe S tripla. Ele instou a informar o mestre da guilda e o rei imediatamente. Alguém sugeriu enviar um aviso para a capital imperial, já que o rei pode não ser capaz de lidar com isso sozinho. Curioso, Tatsuya perguntou a Maria sobre a força do ciclope. Ela explicou que o monstro tinha mais de 50 metros de altura e era muito poderoso. O guarda então notou Marcos, o rei dos aventureiros, e se aproximou dele, expressando alívio por ter um guerreiro tão grande presente em sua pequena vila. O guarda pediu a Marcos para derrotar o ciclope malévolo novamente, como ele havia feito no passado. Marcos hesitou, dizendo que não queria arriscar sua vida, já que suas chances de derrotar o Ciclope sozinho eram de 50%. O guarda propôs que, se Marcos conseguisse encontrar alguém corajoso o suficiente para enfrentar o Ciclope malévolo de frente, ele poderia considerar o pedido. Marcos agarrou a gola do guarda e continuou a expressar sua frustração, dizendo que não pediria às pessoas que arriscassem suas vidas quando ele próprio não abriria mão da sua. Ele enfatizou que não era o único que preferia ficar vivo. Nesse momento, Maria chamou Marco, e ele se virou para vê-la. Eles se cumprimentaram,
e Marcos perguntou sobre a situação no Reino Mágico. Maria explicou que era complicado, mas o destino pareceu tê-los reunido aqui. Tatsuya perguntou a Sônia se eles se conheciam, mas ela respondeu que não sabia de nada. Maria então disse a Marcos que ela se juntaria a ele na batalha contra o Ciclope, o que o chocou. Ela perguntou se ele tinha algum problema com isso, e Marcos respondeu que não, mas que não seria suficiente para enfrentar o Ciclope. Maria apresentou Sônia como a rainha dos coelhos Palm Top e mencionou que Sônia também se juntaria a eles na batalha. Sônia perguntou se era para ser divertido, e Maria confirmou, acrescentando que precisavam agir para proteger sua casa de ser destruída. Sônia concordou em ajudar na proteção do campo de cenouras. Marcos ficou surpreso ao descobrir que Sônia era a rainha dos coelhos Palm Top. Eventualmente, todos concordaram em lutar contra o monstro junto. Marcos sugeriu dividir a recompensa igualmente entre todos eles, e as pessoas na guilda aplaudiram. Tatsuya não conseguia acreditar que eles haviam vindo inicialmente para verificar o preço mencionado por Erisa e agora estavam nessa situação. A cena mudou para a floresta, onde o Ciclope estava causando destruição. Marcos, Sônia e Maria chegaram à cena e se envolveram em uma batalha feroz com o monstro. Após um esforço árduo, eles conseguiram sair vitoriosos contra o Ciclope. No dia seguinte, todos foram para a pousada onde Tatsuya estava hospedado e bateram a porta dele. Tatsuya ficou agradavelmente surpreso ao ver Sônia e Maria ali. Sônia exclamou que eles haviam voltado, e Maria expressou o quanto tinham sentido falta dele. Eles abraçaram Tatsuya, que não conseguia acreditar que eles não tinham sofrido nenhum ferimento na batalha contra o monstro. Sônia mencionou humoristicamente que agora os mapas teriam que ser redesenhados após a destruição causada pela batalha, ao que Tatsuya perguntou se ela estava falando sério. Maria respondeu que o monstro nunca teve uma chance contra eles, e eles receberam uma recompensa de 50.000 ouro. Todos ficaram felizes com o sucesso da batalha, mas Tatsuya achou louco que não conseguia levar números tão grandes a sério. Ele então notou Marcos parado com eles e questionou por que ele tinha uma expressão assustadora olhando para ele. Marcos se desculpou, se apresentou como um cara magro comum e se perguntou por que ele tinha que ser um tanque como eles no grupo. Marcos revelou que Maria nasceu na nobreza no Reino Mágico, mas foi posteriormente abandonada, e ele a acolheu em uma idade jovem, criando-a e fazendo dela especial para ele. Marcos sugeriu que fizessem um teste, levando Tatsuya a um local para o teste. Tatsuya não pôde deixar de se perguntar como tinha se metido nessa situação. Marcos instruiu Tatsuya a pegar sua arma, e Tatsuya respondeu que só tinha uma enxada. Para sua surpresa, a caixa de armazenamento apareceu ao seu lado. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo com Marcos. Tatsuya relutantemente pegou sua enxada, e Marcos o alertou para parar de brincar. Tatsuya percebeu que não conseguia vencer Marcos e sentiu que estava cheio de brechas e que Marcos poderia facilmente derrubá-lo. No entanto, Marcos hesitou, sentindo que no momento em que tentasse, poderia ser o seu último. Enquanto isso, Sônia e Maria estavam observando a situação, preocupadas com o bem-estar de Tatsuya. Marcos guardou a espada e se aproximou de Tatsuya, pedindo a ele para cuidar de Maria, considerando-a delicada, e pedindo a Tatsuya que a valorizasse. Ele assegurou a Maria que se ela enfrentasse algum problema, ela poderia chamá-lo para ajudar. Com essas palavras, Marcos partiu, dizendo que estava envelhecendo. Tatsuya não entendia completamente a situação, mas achou que Marcos parecia ser uma pessoa decente. Maria ficou triste com a partida de Marcos. No dia seguinte, eles foram à guilda para coletar sua recompensa e pararam na loja para cortar o monstro para facilitar o transporte. Um homem na loja comentou que nunca tinha visto Tatsuya antes. Tatsuya explicou que era sua primeira vez lá, achando tudo interessante, e corrigiu o homem, dizendo que tinha 29 anos. O homem relembrou o tempo em que Tatsuya visitou sua loja de ferragens quando tinha apenas 7 anos. Olhando para as ferramentas, o homem questionou por que Tatsuya estava na loja em vez de ir à guilda, perguntando se eles estavam tentando evitar taxas de transporte. Tatsuya esclareceu que era por causa do grande item que tinham que transportar. Tatsuya convocou a caixa mágica, impressionando a todos. O homem na loja, com sua habilidade rara, percebeu que eles não haviam economizado nas taxas de transporte e acreditou que Tatsuya estava ganhando bem com suas habilidades, mesmo sendo um novato. Ele perguntou ansiosamente a Tatsuya o que ele havia trazido para cortar. Tatsu revelou um monstro e 3 Death Rocks, deixando o homem muito feliz enquanto caminhavam de volta para casa pela floresta. Maria trouxe a discussão sobre como lidar com Erisa, e Tatsuya instou que eles diminuíssem a sede de vingança. Sônia concordou,
dizendo que não havia problema porque a mulher raposa não havia cobrado demais pelas cenouras. Tetsuya sabia que Varia insistiria que Erisa merecia punição por suas ações, mas Tatsuya propôs uma abordagem mais paciente. Ele sugeriu que esperassem os Palmetop Rabbits pegarem o próximo monstro e o entregassem a Erisa. Se ela tentasse enganá-los novamente, então decidiriam como lidar com a situação. No entanto, se ela oferecesse um preço razoável, eles considerariam porque ela havia escondido o valor original deles. Maria e Sônia concordaram com o plano, e Tatsuya achou que era a melhor opção. Maria expressou que achava que Tatsuya estava sendo muito indulgente com Erisa, e Sônia elogiou Tatsuya, chamando-o de homem bondoso. O dia passou e a noite caiu na casa de Tatsuya. Eles olharam para a carne do monstro, e Tatsuya pegou um pedaço, descobrindo que estava tão deliciosa quanto a carne A5, superando até mesmo a carne de yakiniku. Ele ponderou sobre como temperá-la, decidindo que um tempero simples seria o melhor para ingredientes de tão alta qualidade, pois o molho de yakiniku poderia ofuscar o sabor da carne. Tatsuya preparou a comida, e todos desfrutaram da refeição. Os coelhos ficaram impressionados com o sabor, comentando que estava meio cozida, mas ainda incrível, com um aroma delicioso. Maria elogiou a culinária de Tetsuya, e ele mostrou a eles o molho de soja com wasabi, o acompanhamento perfeito para a carne. Ele mergulhou um pedaço no molho e saboreou o sabor, sentindo-se satisfeito com o resultado. Maria sugeriu que tivessem uma bebida, e todos desfrutaram de uma noite agradável juntos. Maria serviu uma bebida para Tatsuya, que a apreciou com a deliciosa carne, sentindo o vinho lavar a gordura de sua boca. Sônia também elogiou o vinho, dizendo que não conseguia parar de bebê-lo. Tatsuya brincou, dizendo que isso poderia se tornar um ciclo interminável de comer e beber. De repente, Erisa chegou e expressou seu desejo de comer a carne também. Tatsuya ficou surpreso com sua visita inesperada. Erisa explicou que tinha alguns negócios nas proximidades e não conseguiu resistir à tentação da melhor comida da região. Tatsuya disse a Erisa que ele havia preparado um plano especial para a refeição dela, e animadamente, Erisa perguntou sobre o prato especial. Tatsuya lhe serviu a carne do monstro, e ela ficou chocada ao vê-la, comentando que era raro encontrar uma carne tão boa, mesmo na melhor capital. Maria encorajou Erisa a se deliciar e aproveitar a carne, assegurando-lhe que também tinha um vinho para acompanhar a refeição. Tatsuya ficou intrigado com a repentina cortesia de Maria em relação a Erisa, sabendo que elas tinham um histórico de conflitos. Ele perguntou a Sônia por que Maria estava sendo tão complacente, e Sônia respondeu que poderia ser por causa do Dartes Dragon, que era diferente de um dragão comum. Erisa se sentiu quente depois de comer a carne do monstro e se perguntou se era diferente de um item mágico. Maria explicou que quando um humano a comia, eles sentiam calor. Ela sugeriu que Erisa tirasse suas roupas se estivesse desconfortável, mas Erisa hesitou. Apesar da resistência de Erisa, Maria conseguiu ajudá-la a tirar algumas de suas roupas, e Erisa mostrou seu lado delicado. Tatsuya interveio, dizendo a Maria para parar e que Erisa não queria tirar suas roupas. Maria brincou com Erisa sobre sua punição, mas Tatsuya, Sônia e Maria acabaram abraçando-o junto. Maria brincou sobre a excelência de Tatsuya, o que deixou Sônia feliz. Erisa recusou-se juntar a eles, dizendo que não conseguia no calor. Tatsuya interrompeu Sônia e Maria e perguntou a Erisa se ela havia trazido algo para eles. Erisa questionou se ele realmente a odiava. Tatsuya pensou para si mesmo que não amaria nada mais, mas depois ele fez algo com Erisa. Depois dessa noite, Erisa parou de enganá-los. Na manhã seguinte, Erisa repreendeu Tatsuya, dizendo que ele era demais. No entanto, Tatsuya notou que desde então, Erisa sempre trazia cubos de dragão grelhados toda vez que os visitava. Maria mostrou seu novo endereço a Tatsuya, e perguntou a ele como estava. Tatsuya elogiou-a, dizendo que ficava ótimo nela. Maria agradeceu a ele por comprar as roupas, mas Tatsuya dispensou sua gratidão, dizendo que sua roupa habitual também era bonita, mas o novo vestido brilhava lindamente. Tatsuya mencionou que finalmente colheu o arroz e planejava plantar brotos de cenoura, arroz e trigo para fazer pão para eles. Ele também mencionou que os coelhos forneceram carne e ovo, garantindo que ele obtivesse todos os nutrientes de que precisava. Com a experiência de Maria como aventureira, ela sabia como cozinhar e lavar roupas. No entanto, Tatsuya observou que Sônia não estava fazendo muito e parecia estar conservando energia para as noites, o que ele achou assustador. Ao olhar para as oferendas no final do Falcão da Morte do barco, ele percebeu que economizou 1000 em oferendas. Tatsuya anunciou que teriam katsukuri para o jantar, deixando os coelhinhos animados. No entanto,
Tanto Sônia quanto Maria não estavam familiarizadas com o prato. Tatsuya explicou que o katsukuri era um prato amado em todo o mundo e que ele nunca tinha conhecido ninguém que não gostasse dele. Maria achou interessante, e Sônia expressou seu interesse em experimentá-lo. Tatsuya assegurou que faria o melhor katsukuri que já provaram. Enquanto preparava o jantar, alguém bateu à porta. Tatsuya perguntou quem era, e uma senhora chamada Cornélia entrou e pediu que ele se livrasse da companhia peculiar que ele estava mantendo. Antes que Tatsuya pudesse reagir, Cornélia entrou na casa, e Maria mostrou profundo respeito ajoelhando-se diante dela e reconhecendo que se encontraram novamente. Maria explicou a Tatsuya que Cornélia era um dos 12 senhores demônios e havia escolhido deixar o conflito do mundo mágico. Agora, ela vivia reclusa na fronteira do reino humano com seus associados. Tatsuya ficou impressionado com a aparência humana de Cornélia, que era tão fofa, mas sua verdadeira forma era a de uma das criaturas mais vis do reino. Ele achou a parte de fantasia fascinante. Cornélia questionou Tetsuya sobre como ele conseguiu domesticar tanto a sucubus quanto a rainha dos coelhos de palma. Tetsuya esclareceu que não as domesticou. Elas escolheram viver com ele. Maria acrescentou que persuadir os coelhos de palma a se juntarem ao seu lado não seria tarefa simples. Cornélia sugeriu que Tatsuya se armasse, o que o fez hesitar. Mas, no final, ele pegou sua enxada. Cornélia comentou que ele era um homem, o que explicava por que Sônia e Maria se curvavam diante dele, já que o faziam por aqueles que consideravam poderosos. Confuso, Tetsuya perguntou a Cornélia o que ela queria dele. Cornélia se transformou em sua verdadeira forma de uma criatura repugnante e expressou sua desaprovação de seres mágicos vivendo em seu território sem seu consentimento. Ela notou em particular a falta de espírito de luta dos coelhos de palma e se perguntou como Maria era em comparação. Tatsuya perguntou se Cornélia estava sugerindo que eles lutassem. Cornélia recuou, percebendo que não era o momento certo para uma batalha. Ela reconheceu que trazer um senhor demônio só aumentaria sua raiva e que não queria correr riscos desnecessários. Se a conversa pudesse resolver a situação, ela estava disposta a tentar. Cornélia voltou à sua forma humana e disse que colocaria sua raiva de lado. Embora não recusasse uma batalha com Maria, ela não queria correr riscos desnecessários. Ela parecia aberta a encontrar uma solução pacífica. Tatsuya não podia acreditar como a atitude de Cornélia mudou de querer lutar para se tornar amiga por causa do Kuri. Ele se perguntou se sua culinária tinha um efeito tão profundo sobre as pessoas. Enquanto observava Cornélia e Sônia se aproximando por causa de seu amor compartilhado pelo Kuri, ele não pôde deixar de se sentir divertido e intrigado pela reviravolta estranha dos eventos. Tatsuya serviu mais Kuri para todo, incluindo Cornélia, que parecia estar aproveitando o prato. Ele ficou impressionado que algo tão simples como Kuri tivesse o poder de unir seres mágicos e humanos, e enquanto continuavam a desfrutar da refeição, Tatsuya percebeu que sua culinária havia reunido um grupo diversificado de indivíduos. No final, ele não pôde deixar de sentir uma sensação de alegria e satisfação. Na manhã seguinte, Cornélia partiu e mencionou que voltaria pelo Kuri, convidando-os a convidá-la novamente. Tatsuya perguntou onde ela morava, e ela apontou para o topo de uma montanha, explicando que tinha uma grande casa onde residia como um senhor demônio. Depois que Cornélia partiu por vontade própria, Sônia explicou que alguns monstros haviam roubado todas as colheitas. Tetsuya acordou e perguntou por quê. Ela parecia tão calma em relação a isso. Respondeu que era porque todas as cenouras estavam seguras. Tatsuya se levantou e saiu, pensando que era responsabilidade do Palm Top Rabbit proteger as plantações e gerenciar os animais e monstros no campo. No entanto, ele decidiu que desta vez cuidaria da situação e lidaria com essas criaturas Kabon. No entanto, quando ele saiu, percebeu um grupo de monstros ocupados arrancando as plantações. Tatsuya imediatamente percebeu que a situação não era favorável e questionou em voz alta como os monstros estavam conseguindo fazer isso. Nesse momento, uma mulher se aproximou e perguntou se ele era o fazendeiro responsável por este campo. Ela se apresentou como uma das associadas de Cornélia. Tatsuya pensou que, como Cornélia era uma cobra de guarda-chuva, seria lógico que seus subordinados fossem répteis. Ele considerou se o papel dela era o de uma serpente desse tipo. Curiosamente,
Tatsuya perguntou a ela por que ela estava envolvida nessa ação. Auro respondeu explicando que estavam pegando as cenouras como impostos, de acordo com a permissão do Palm Top Rabbit. As cenouras seriam vendidas para os nobres do Reino Mágico para adquirir moedas de ouro. Tatsuya então perguntou sobre a autoridade que ela tinha para coletar esses impostos. Auro explicou que a agricultura e a caça eram permitidas apenas sob a jurisdição de Cornélia neste território. Como Tatsuya não havia seguido essas regras, ela mencionou que também confiscaria suas moedas como consequência. Ela acrescentou que qualquer item valioso seria agora apreendido. Além disso, ela comentou que Tatsuya tinha sorte de que Cornélia não estivesse presente, senão ele já teria virado cinzas. Tatsuya a contrariou, informando-a de que Cornélia tinha visitado no dia anterior e também mencionou sua intenção de voltar. Auro riu e comentou que era absurdo pensar que Cornélia se associaria a um humano. Ela achava a ideia até mesmo muito absurda para ser uma piada. Tatsuya insistiu. Não, ela realmente veio aqui. Auro retrucou, afirmando que só seria verdade se ele soubesse fazer cure. Tatsuya sabia privadamente que Cornélia parecia ser uma autoridade em cure. Auro se dirigiu a Tatsuya, expressando sua genuína surpresa com a desobediência dele, uma vez que era subordinado de Cornélia. Ela não podia deixar esse comportamento sem controle. Então, Auro ordenou aos monstros que saqueassem tudo rapidamente e destruíssem a plantação. Tatsuya deteve o monstro atacando com uma enxada. Em seguida, Sônia avançou e desafiou Auro a tocar em suas cenouras, dizendo que isso a deixaria muito irritada. Auro então perguntou se ela queria morrer. Em seguida, Cornélia também chegou, cumprimentando Tatsuya e mencionando que não via todos há muito tempo. Tatsuya respondeu: "É você, Cornélia, mas você voltou mesmo antes do dia acabar." Cornélia respondeu dizendo que queria mais cure. Tatsuya perguntou surpreso: "Cure de novo?" Ela respondeu: "É o meu cure da manhã." Auro ficou chocada ao ver isso e exclamou: "Você tem um estômago e tanto." Colocando a mão no ombro de Tatsuya, ela perguntou por que Auro e esses monstros estavam presentes. Tatsuya explicou que eles eram seus súditos, coletando todas as colheitas como imposto. De repente, Cornélia gritou com Auro, perguntando o que isso significava. Auro explicou a Tatsuya que haviam recebido informações para investigar o fazendeiro misterioso. Ela mencionou que pretendia fazê-lo pagar por seu comportamento desrespeitoso no jardim de Tatsuya. Cornélia comentou: "Não enviei uma carta dizendo que o dono é meu amigo, então trate-o como tal." "Você não vê a carta?" Auro respondeu: "Acredito que devemos ter nos cruzado." Então ela instruiu Auro a pagar o imposto a Tatsuya. Auro ficou surpresa, e Cornélia continuou: "O que você pretendia fazer com meu amigo mais próximo?" Auro admitiu que não sabia que Tatsuya era amigo de Cornélia e pediu perdão. Cornélia, de maneira mais assertiva, disse que não queria que a situação chegasse a isso. "Desculpa." Cornélia também pediu desculpas a Tatsuya por tudo e explicou que tinha que assumir a responsabilidade por seus súditos e que não tinha dado as ordens corretas a eles. Então, tanto Cornélia quanto Auro pediram desculpas a Tatsuya. Maria olhou para eles e se perguntou por que Cornélia estava se curvando. Cornélia perguntou a Tatsuya se ele os perdoava, ao que ele respondeu que estava tudo bem, apenas um erro, e eles já tinham se desculpado. Cornélia mencionou que ainda estava preocupada, pois seus amigos não deveriam sofrer devido às suas ordens confusas. Então, ela ordenou a Auro que buscasse seu amado Dragon Rod. Tatsuya respondeu que ela não precisava fazer nada, e Auro perguntou se esse homem era muito importante para ela. Ela respondeu que, de fato, Tatsuya sabia fazer cure e era extremamente valioso para ela. Ela acrescentou que considerá-lo uma extensão dela não seria um exagero e que ele valia o custo. Tatsuya pensou que não entendia o que estava acontecendo, mas sabia uma coisa: sabia como fazer cure. Então, Tatsuya perguntou: "O que é isso?" Cornélia respondeu: "Apenas espere e veja o que estou fazendo." Então, ela liberou o poder em um círculo mágico formado. Cornélia explicou: "Como você sabe, os dragões colecionam tesouros, então derrotar o dragão e reivindicar seu tesouro é um clichê de fantasia bastante comum. Isso significa que você e seus arredores agora são considerados um tesouro de dragão. Você se tornará parte do tesouro de Cornélia e uma barreira será formada que impede que monstros entrem na maior parte. No entanto, é mais um símbolo do que uma proteção." Então, o círculo se tornou maior, e Cornélia explicou: "Este é o sinal de que meu tesouro está aqui. Se alguém se machucar dentro desta barreira, eles se recuperarão por conta própria. Bestas mágicas que sentem a magia manterão distância,
E aqueles que entendem o idioma compreenderão o significado das barreiras ao tentar entrar aqui. E se alguém for tolo o suficiente para deliberadamente se aproximar de minha riqueza? Tatsuya entendeu que dentro dessa barreira não haveria problemas. Então, Cornélia mencionou que essa regra não se aplicaria a humanos e fez um aviso aos magos de alto nível antes de entrar na área. Tatsuya expressou sua gratidão por tudo o que ela tinha feito por ele. Maria se aproximou de Tatsuya e Auro, aconselhando-os a não subestimar Cornélia, explicando que apenas uma barreira de tesouro funcionaria de cada vez. Isso significava que Cornélia já havia dissolvido a barreira anterior que estava em vigor. Então, Tatsuya perguntou a Cornélia: "Isso é realmente ok?" Cornélia respondeu: "Isso é para meus amigos, então você não deveria mais sofrer com isso." Ela disse a mesma coisa a Auro, sugerindo que ele poderia considerar como compensação pelas ações de seus súditos. Cornélia então se virou para Auro, que perguntou como eles deveriam lidar com isso. Auro respondeu que estava pronto para o castigo. Tatsuya aconselhou Cornélia a deixar para lá, e ela respondeu que Auro havia cometido um erro e precisava sentir remorso. Depois de pensar por um momento, ela decidiu pela punição. Auro se tornaria um criado e faria todas as tarefas domésticas. Tatsuya respondeu a Cornélia que ela não havia apenas tomado uma decisão. Cornélia respondeu que nenhum dos dois deveria ter que repeti-la, mas Auro precisava servir todas as coisas. Tatsuya concordou com a punição. Cornélia então pediu cure matinal e queria imediatamente. Ela mencionou estar em seu próprio mundinho, mas expressou sua intenção de fazer outro bom cure como gesto de agradecimento pelo Godworm's Word. Cornélia pegou o cure novamente e partiu, dizendo que voltaria. Tatsuya aconselhou-a a não se cansar de comer cure. Cornélia respondeu que poderia comer cure no café da manhã, almoço e jantar sem nenhum problema. Tatsuya respondeu: "Então, farei hot pot cure para você em algum momento." Agora, Auro estava limpando a casa quando alguém bateu à porta. Quando ela abriu, viu que era um monstro de Cornélia que trouxe um presente, o vestido presenteado por Cornélia. Depois disso, Cornélia se despediu de Tatsuya e partiu. Tatsuya pensou em cultivar repolho e cebolas para a panela, e enquanto ponderava isso, encontrou sementes em sua mão. Auro se aproximou de Tatsuya e perguntou como ela estava. Ele respondeu: "Você está muito bem e isso combina com você." Auro respondeu: "Por favor, cuide de mim e não hesite em me informar se houver alguma reclamação contra mim." Tatsuya respondeu: "Você não precisa se forçar." Auro explicou: "É uma ordem de Cornélia que eu cuide de você, então deixe-me ficar aqui." Tatsuya, enquanto trabalhava, disse: "Se você quiser, pode ficar aqui." Então, Auro acrescentou: "Por favor, não leve em consideração minha aparência anterior. Tenho alguma experiência." Tatsuya perguntou que tipo de experiência. Auro respondeu: "Já que estamos compartilhando um único quarto, achei apropriado informar você sobre minha inexperiência em tais assuntos. Mas, independentemente disso, estou pronta para o que você preferir." Tatsuya esclareceu: "Cornélia não te mandou fazer isso." Auro explicou: "Não. Eu sou uma mulher e não me envolveria em tais atividades com base apenas em ordens." Quando Cornélia falou, eu expressei minha própria escolha. Além disso, você é um amigo precioso de Cornélia, e sinto